Noruega, interior de Krekstad, 8 de abril de 1991. Quando Osten Arsef chegou à casa que dividia com seu vocalista, teve que entrar pela janela. Todas as portas estavam trancadas por dentro. Ao abrir passagem pelo vão, o que encontrou não era só um corpo, era o fim de uma era, o início de um escândalo e, ao mesmo tempo, o começo do mito que transformaria para sempre a história do metal. Em vez de chamar a polícia, ele foi até uma loja e comprou uma câmera descartável. O que aconteceu a seguir é real, está documentado e é apenas o primeiro ato de uma história que inclui suicídio, assassinato, igrejas em chamas, julgamentos criminais e um álbum gravado simultaneamente pelo assassino e pela vítima. Essa é a história de Mayhem. Para entender o Mayhem, é preciso antes entender o ambiente em que a banda nasceu. A Noruega dos anos 1980 era um país homogêneo, de maioria cristã luterana, com uma paisagem de fiordes, florestas fechadas e invernos que duram meses. Uma sociedade estável, próspera pelo petróleo, mas culturalmente distante dos grandes centros do rock mundial. O heavy metal já havia chegado lá, principalmente através de bandas britânicas como Black Sabbath, o Motorhead e, sobretudo, o Venom, trio de Newcastle que em 1981 lançou o álbum Welcome to the Hell e cunhou deliberadamente a expressão black metal, inaugurando uma estética de satanismo teatral, produção crua e visual agressivo. Antes deles, a banda sueca Bathory e o grupo suíço Celtic Frost já apontavam para sons ainda mais extremos, sem floreados, sem o glamour do rock americano. Em países nórdicos, como a Noruega, esse som encontrou solo fértil em adolescentes que cresceram cercados de mitologia viking, de uma história nacional marcada pelo paganismo pré-cristão e por uma relação complexa com a igreja, que durante séculos havia substituído e, segundo muitos, apagado essa herança ancestral. O ressentimento era cultural, mas também identitário. Foi nesse caldeirão que surgiu o que a história chamaria de a segunda onda do black metal norueguês, um movimento musical que, diferente do primeiro, não era só teatro, era crença, convicção e, em alguns casos, ação violenta. E nenhuma banda encarnou esse movimento de forma mais radical do que o Mayhem. Origem. A banda nasceu em 1984, na localidade de Langhus, no município de Ski, região de Eikershus, um vilarejo ao sul de Oslo, longe de holofotes, longe de qualquer cena musical estabelecida. Os fundadores iniciais foram o baixista Jorn Stuberu e o baterista Kjetil Nahheim. No começo, a banda se chamava Musta, palavra finlandesa que significa negro. O nome só mudaria com a entrada do guitarrista que se tornaria o cérebro, a alma e o rosto do grupo, Oystein Arsef. Arsef tinha então 15 anos e já carregava um pseudônimo. Usou inicialmente o nome de Destructor, mas logo o trocaria por aquele que o tornaria lendário. O novo nome, Euronymous, era uma corruptela intencional de Euronymous, um demônio menor da mitologia grega que, segundo antigas descrições, habitava o submundo e se alimentava dos cadáveres dos mortos. A palavra original aparece em fontes helênicas clássicas e em um afresco atribuído ao pintor polignoto datado do século V a.C., que retratava cenas de Hades. Com o tempo, o nome desapareceu da literatura e só foi resgatado de forma explícita na Bíblia Satânica de Anton LaVey, de 1969, onde, segundo relatos documentados, foi grafado de forma diferente como Herônimos. Foi dessa fonte que Erzef teria tirado o nome, adotando a grafia que usou durante toda a carreira. O detalhe não era trivial. Mostra que, desde o início, a pesquisa sobre demonologia era parte integrante da identidade que ele construía para si mesmo. O trio começou tocando covers de Black Sabbath, Venom e Motorhead, nomes pesados, mas o propósito era ir além deles. A inspiração pelo nome. O nome Mayhem veio diretamente da faixa Mayhem with Mercy, do álbum do Welcome to Hell de 1981, do Venom. A escolha era uma declaração de princípios. O Venom era a referência, mas o novo grupo queria ser mais extremo. Os membros do Venom tinham pseudônimos impactantes. Cronos, o deus grego do tempo que devorava os próprios filhos. Mantas e Abaddon, um anjo do abismo citado no livro de Apocalipse e nas literaturas demonológicas. Essa prática de adotar nomes de figuras mitológicas ou demoníacas seria sistematicamente mantida pelo Mayhem e por toda a cena que viria depois. Os primeiros registros. Em 1986, o grupo gravou a primeira demo, Pure Fucking Armageddon. A gravação era tosca, crua, quase inovível, nos padrões convencionais, e essa era exatamente a intenção. O título já anunciava o tom, nenhuma concessão ao mainstream, nenhum interesse em soar polido. Em 1987,
Com Manheim ainda na bateria e o vocalista chamado Messia fazendo uma participação temporária, o grupo lançou o EP Death Crush, o primeiro lançamento oficial pelo selo criado pelo próprio Euronymous, batizado de Poser Corps Music. O EP é hoje considerado um dos documentos fundadores da segunda onda do black metal, 7 minutos de abertura com um fragmento de Sylvester Anthem do muso eletrônico Conrad, seguido de faixas como Death Crush, Chainsaw Gutfuck e Pure Fuck Armageddon. A produção intencionalmente suja, as letras com temas de violência e anticristianismo. O Mayhem tinha ali estabelecido uma linguagem própria. Manheim deixaria a banda em 1987. Sua saída marcou o fim de uma primeira fase e abriu espaço para as duas entradas que iriam definir o destino do grupo. Dead. A história de Per Olin começou no dia 16 de janeiro de 1969, em Västerhaninge, na região de Estocolmo, Suécia. Seu nome artístico, Dead, não era apenas uma escolha estética, era uma declaração de identidade que via como uma experiência real. Quando tinha aproximadamente 10 anos, Pell, como era chamado por quem o conhecia, sofreu um episódio traumático. As versões divergem. Seu irmão, em depoimento documentado no livro sueco Blood Eld Död, Sangue, Fogo, Morte, afirmou que o garoto foi tão violentamente agredido por colegas na escola que sofreu ruptura do baço e hemorragia interna. O baterista, em um documento sobre o vocalista, menciona um acidente de patinação. A versão da família aponta para bullying severo. O que está documentado é o resultado. Pell ficou clinicamente morto por alguns minutos durante o atendimento hospitalar, antes mesmo de ser reanimado. Ele descreveu esse momento mais tarde como uma experiência limiar, uma passagem entre mundos. A partir de então, desenvolveu uma fascinação crescente pela morte que não era metafórica, era vivida no cotidiano. Na adolescência, Per se tornou cada vez mais introspectivo e isolado. Colecionava pássaros mortos, usava roupas com anúncios fúnebres estampados. Em 1985 ou 1986, ainda na Suécia, ajudou a fundar a banda Morbid e gravou a demo December Moon, de 1987. Um registro de death thrash metal que circulou no underground escandinavo e chamou a atenção de Euronymous, que estava em busca de um novo vocalista. O processo de entrada no Mayhem foi, em si, um cartão de visita sobre o que esperava quem contratasse Per Olin. Ele enviou ao grupo uma fita cassete com gravações de Morbid, mas não só isso. Junto da fita havia um rato morto envolto de papel e uma carta na qual ele dizia, em linhas gerais, que o Morbid não tinha futuro e que queria fazer parte do Mayhem. Euronymous ficou entusiasmado. Para ele, aquilo era exatamente o tipo de comprometimento que buscava no novo vocalista. Per se mudou para a Noruega no começo de 1988. Hellhammer, Jan Axel Blomberg, baterista sueco de técnica impressionante, também entrou na banda nesse mesmo período. O que Per Olin criou como frontman do Mayhem foi diferente de tudo que o metal havia visto até então. Ele usava o que chamava de corpse paint, a maquiagem preto e branco originalmente usada por cabeleireiros em corpos de defuntos, mas aplicada de forma ainda mais extrema para tornar o rosto semelhante ao de um cadáver em decomposição. A diferença em relação ao Venom, que também usava maquiagem extravagante, era que Per não estava performando um personagem. Ele acreditava, de alguma forma, ser o que aparentava ser. Hellhammer declarou em entrevista documentada que Dead enterrava as próprias roupas dias antes de cada show para que ficassem com textura, cheiro e aparência de algo retirado de uma sepultura. Em pelo menos uma ocasião, pediu para ser literalmente enterrado vivo por alguns minutos antes de uma apresentação, a fim de entrar no palco com a energia da morte de forma mais genuína. Durante os shows, Percy cortava com facas e cacos de vidro. Em um concerto realizado em Serporg, Noruega, em 1990, os ferimentos foram tão graves que ele precisou ser removido do palco e levado ao hospital com perda severa de sangue. No palco, cabeças de porcos e ovelhas eram empaladas em estacas diante do público. Tudo isso em shows para um público de dezenas de pessoas, em épocas que o metal extremo ainda era uma linguagem de subterrâneo absoluto. Por volta de 1990, o Mayhem se mudou para uma casa em Krakstad-Akershus, a mesma região onde a banda havia surgido, mas agora em um local ainda mais remoto, acessível apenas de trem. O objetivo era se isolar para trabalhar no primeiro álbum completo, que estava sendo planejado com o título de The Mysteries Dom Satanas. A convivência era no mínimo explosiva. Per falava pouco norueguês e mal conseguia se comunicar com os outros membros. Segundo relatos de Hellhammer, ele passava dias trancado no seu quarto, deprimindo, se automutilando. A única coisa que o aproximava de Euronymous era o interesse compartilhado pela morte, pelo satanismo e pelo anticristianismo, embora em intensidades muito diferentes.
Necrobutcher e Hellhammer tinham uma relação mais pragmática com os temas. Eram músicos extremos, não devotos de uma causa. Isso criava uma tensão permanente. Em uma das histórias mais citadas sobre o período, Pearl saiu da casa no meio da noite para dormir na floresta porque Euronymous estava tocando música sintetizada, um gênero que ele odiava. Euronymous foi atrás dele e começou a disparar uma espingarda para o ar. Vorg Vikernes, que frequentava a casa e mais tarde confirmou o episódio, relata também que, em uma discussão mais intensa, Pearl teria esfaqueado Euronymous durante uma briga. Era uma convivência que não poderia durar. A noite o que mudou tudo. Na manhã do dia 8 de abril de 1991, Per Olin estava sozinho na casa de Craigstad. De acordo com a investigação policial e os relatos posteriores dos membros da banda, Per pegou uma faca de caça e cortou os próprios pulsos, depois cortou o próprio pescoço, escreveu uma nota e em seguida usou uma espingarda de calibre 12 para se disparar na testa. A nota encontrada ao seu lado era breve. Segundo os relatos publicados por pessoas que viram, ele começava pedindo desculpas pelo sangue e pelo fato dele ter feito aquilo dentro de casa. Uma das frases mais citadas de forma recorrente por pessoas que viram era algo como "Excuse all the blood", desculpe por todo esse sangue. Ele acrescentava que nunca tinha se sentido realmente vivo, que tudo parecia um sonho do qual ele esperava acordar. Euronymous voltou à casa mais tarde e encontrou as portas trancadas por dentro. Entrou por uma janela aberta e, quando deparou com o corpo, não ligou para a polícia imediatamente. O que aconteceu nos minutos seguintes está documentado por múltiplas fontes dentro da cena, incluindo declarações do próprio Euronymous e confirmações posteriores de outros músicos. Euronymous foi até uma loja próxima e comprou uma câmera descartável, voltou à cena, reorganizou alguns objetos ao redor do corpo e fotografou o resultado. Uma das fotografias captura o rosto destruído de Per Olin, com fragmentos de crânio e tecido ao redor. Essa foto acabaria anos depois na capa do disco bootleg Dawn of the Black Hearts, um registro ao vivo não autorizado de um show do Mayhem de 1990, lançado sem o consentimento da banda. Há relatos confirmados publicamente por Bart Faust, baterista do Emperor, e por outros membros da cena de que Euronymous recolheu os fragmentos do crânio do Pearl e os utilizou para fabricar pingentes de colar que distribuía entre os membros mais importantes do círculo de black metal da época. Outra alegação que circula há décadas é de que Euronymous também teria tentado consumir parte do cérebro de Per para provar carne humana. Essa parte específica é contestada. Alguns membros confirmaram os colares, mas negaram ou não confirmaram o outro detalhe. Necrobutcher, que havia saído da banda em 1991 após a morte de Dead, segundo ele, motivado pelo choque ao saber de que Euronymous havia fotografado o corpo antes de chamar as autoridades, descreveu em entrevistas o episódio como a prova definitiva de que Euronymous havia cruzado uma linha que não estava disposto a cruzar. Nas semanas seguintes ao evento, Euronymous circulou no underground black metal, fazendo declarações que usavam a morte de Per como uma espécie de declaração de guerra ao que chamava de um black metal que estava virando moda. Em cartas e fanzines da época, meios pelos quais a cena se comunicava, ele sugeria que a morte do vocalista era a prova de que o verdadeiro black metal exigia comprometimento total. As declarações eram calculadas para provocar e alienar qualquer pessoa considerada poser, ou seja, não suficientemente comprometida com a radicalidade da proposta. Per Olin tinha 22 anos, estava morto, e o que viria a seguir seria ainda mais sombrio. Helvet. Depois da morte de Dead, Euronymous mergulhou ainda mais fundo na construção de um movimento que ia muito além da música. Em Oslo, ele abriu uma loja de discos chamada Helvet, palavra norueguesa que significa inferno. A loja ficava no bairro de Groenland e se tornou o ponto de encontro central da cena de black metal norueguesa. Ali chegavam jovens de toda a Noruega, atraídos pela raridade dos discos, pelo ambiente deliberadamente hostil e pela sensação de pertencer a algo que a sociedade rejeitava completamente. No subsolo da loja, Euronymous formalizou o que chamou de Inner Circle, ou Círculo Negro. Não era exatamente uma organização estruturada, mas uma rede informal de músicos e seguidores únicos por um conjunto de crenças anticristianismo radical, misantropia, satanismo teísta e um ideal de norueguidade, que rejeitava as influências estrangeiras. Entre os frequentadores estavam nomes que se tornariam conhecidos na cena: Varg, do projeto Burzum, Bard Faust, baterista do Emperor, Snorre Blackthorn, do Thorns, e Samuth, também do Emperor. As igrejas.
Na noite de 5 para 6 de junho de 1992, a igreja de Fantoft em Bergen, uma Statskirke, ou seja, uma das raríssimas igrejas de madeira medievais norueguesas, construída originalmente no século XII e remontada no século XIX, foi reduzida a cinzas. Investigadores inicialmente consideram a possibilidade de acidente elétrico, mas o padrão se repetiria dezenas de vezes. Ao longo dos meses seguintes, igrejas em Oslo, Bergen, Stavanger e outras cidades norueguesas foram incendiadas em uma sequência que chocou o país. A igreja de Holmenkollen, em Oslo, patrimônio histórico, localizada próximo ao famoso trampolim de esqui, queimou em agosto de 1992. A igreja de Asani, em dezembro do mesmo ano, a igreja de Skjold, em setembro de 1992. Entre 1992 e 1996, documentos policiais registram pelo menos 50 ataques a igrejas em todo o território norueguês. Em cada caso resolvido, os responsáveis eram membros ou simpatizantes da cena de black metal. O impacto foi enorme. Algumas dessas construções tinham séculos de história. A mídia norueguesa internacional passou a cobrir o movimento. Um incêndio na cidade de Sarpsborg matou um bombeiro durante o combate às chamas, crime que nunca foi atribuído diretamente a membros da cena, mas que foi associado ao contexto geral. Varg Vikernes foi condenado em seu julgamento de 1994 pela queima de 4 igrejas: Holmenkollen, Skjold, Asani e tentativa de incêndio na igreja de Stortveit. Hieronymus também participou de ao menos um dos incêndios, segundo a investigação, mas foi assassinado antes de ser julgado. Samulf, do Impero, foi condenado por sua participação. Hieronymus chegou a participar de uma entrevista ao jornal norueguês Bergens Tidende em janeiro de 1993, através de Vikernes, que usou o pseudônimo Count Grisnag. Nela, Vikernes declarou que satanistas estavam por trás dos incêndios e que os ataques continuariam. Posteriormente, Vikernes diria que a entrevista havia sido combinada com Hieronymus como um ato de provocação teatral, mas as investigações policiais que seguiram eram tudo menos ficção. A cobertura midiática transformou o movimento em pânico moral nacional. O Kerrang, uma das revistas de rock mais influentes do mundo na época, publicou uma matéria de capa sobre a cena norueguesa em 1993. O black metal deixou de ser algo obscuro nos subterrâneos e se tornou um caso de polícia discutido em noticiários noturnos. A loja Helvet acabou sendo fechada por pressão social e investigações policiais. O que havia sido começado como rejeição extrema ao mainstream musical havia se transformado em algo que o Estado norueguês precisava tratar como problema de segurança pública: o assassinato de Hieronymus. Enquanto as igrejas queimavam, as relações dentro do próprio círculo começaram a se deteriorar. Varg, nascido em Christian Vikernes em Bergen em 11 de fevereiro de 1973, havia se aproximado de Hieronymus por volta de 1992. Com seu projeto solo, Burzum, criado em 1991, Vikernes havia se tornado um dos músicos mais respeitados da cena, gravando álbuns para o selo Death Like Silence Productions, de propriedade do próprio Hieronymus. A relação era de colaboração, mas também de tensão constante. Varg tocou baixo nas sessões de gravação de The Mr. Don Satanas como membro temporário do Mayhem, usando o pseudônimo Count Grisnag. Mas a relação entre os dois foi se tornando cada vez mais hostil ao longo de 1992 e 1993. A origem exata do conflito é debatida por diferentes testemunhos e relatos. Algumas versões apontam para uma disputa de poder sobre quem seria a voz mais influente do black metal norueguês. Outras indicam questões financeiras. Hieronymus devia a Vikernes uma soma considerável em royalties dos discos de Burzum que havia lançado. Há também relatos de que Varg soube de ameaças feitas por Hieronymus, de quem planejava traí-lo sob pretexto de assinar um contrato, para então imobilizá-lo com um taser e torturá-lo até a morte filmando tudo. Essa versão foi dada pelo próprio Varg como justificativa para o que fez, e é, naturalmente, impossível de verificar. A noite do crime. Na noite de 10 de agosto de 1993, Varg e Blackthorn partiram de Bergen em direção a Oslo. Chegaram ao apartamento de Hieronymus no bairro de Kampen nas primeiras horas do dia 11 e um confronto eclodiu. Hieronymus foi encontrado morto do lado de fora do seu apartamento, com 23 ferimentos de faca, 2 na cabeça, 5 no pescoço e 16 nas costas. A distribuição dos ferimentos, especialmente os 16 golpes pelas costas, seria um ponto central no julgamento subsequente para contestar a alegação da legítima defesa. Varg foi preso em 19 de agosto de 1993, apenas 9 dias após o crime. A prisão foi feita por policiais que invadiram sua residência em Bergen.
Na casa, a polícia encontrou 150 kg de explosivo e aproximadamente 3.000 munições. Investigações posteriores revelaram que Varg planejava explodir o Blitz House, um centro social de esquerda em Oslo. O julgamento de Varg Vikernes durou 2 semanas, em 16 de maio de 1994, mesma época do lançamento de The Mysteries Dom Satanás. Ele foi condenado pela pena máxima da legislação norueguesa, 21 anos de prisão. A condenação incluía o assassinato de Hieronymus, a queima de 4 igrejas e o armazenamento ilegal de explosivos. Para contextualizar, a Noruega não possui pena de morte e a pena máxima prevista na época era de 21 anos. Varg cumpriu aproximadamente 16 anos e foi solto em liberdade condicional em 2009. Em 2003, tentou uma fuga durante uma saída temporária autorizada da prisão e foi recapturado pela polícia após uma perseguição de automóvel, com uma arma de assalto não carregada e um GPS. Quando a família de Hieronymus soube que o álbum The Mysteries Dom Satanás, gravado em parte com Varg no baixo, estava prestes a ser lançado, pediu a Hellhammer que partes gravadas pelo assassino fossem regravadas por outro músico. Hellhammer recusou. Ele declarou que achava apropriado que o assassino e a vítima aparecessem juntos no mesmo disco. O álbum foi lançado com as linhas de baixo de Varg Vikernes intactas. The Mysteries Dom Satanás. The Mysteries Dom Satanás, expressão em latim que pode ser traduzida como Sobre os Mistérios do Senhor Satanás, é o único álbum de estúdio que o Mayhem lançou com sua formação clássica e é, por muitos historiadores e críticos do metal, um dos discos mais importantes já gravados no gênero. A composição começou em 1987, quando Deads ainda era vocalista. Ele escreveu a maioria das letras: Funeral Fog, Freezing Moon, Pagan Fears, Buried by Time and Dust e Life Eternal, enquanto a banda ainda tentava se estabelecer. As gravações principais foram realizadas entre junho de 1992 e maio de 1993. No Grieg Hall em Bergen, um espaço normalmente utilizado para música clássica e apresentações de filarmônica de Bergen, o que cria um contraste irônico com o conteúdo do que foi gravado ali. Com Dead já morto quando as gravações foram concluídas, o vocalista escolhido para cantar as letras que ele havia escrito foi o húngaro Attila Szilárd. A escolha foi controversa. Attila tinha um estilo muito diferente do que era esperado para o black metal nórdico. Sua abordagem vocal oscilava entre sussurros guturais, cânticos quase litúrgicos e uivos que remetiam a rituais religiosos orientais. A combinação com a guitarra característica de Hieronymus, propositalmente crua, afinada de forma instável, repleta de distorção não convencional, e os blast beats precisos de Hellhammer criou algo que não soava com mais nenhum disco gravado antes. O álbum estava tecnicamente pronto antes de Jerônimo ser assassinado, mas o assassinato, somado aos trâmites legais e às discussões sobre as linhas de baixas, atrasou o lançamento até maio de 1994. O disco saiu pelo Death Like Silence Productions, o próprio selo de Hieronymus, de forma póstuma. A capa é uma fotografia em preto e branco da Catedral de Nidaros, em Trondheim, a maior catedral da Escandinávia. A escolha não era aleatória. Segundo relatos, Hieronymus e Vikernes chegaram a discutir a possibilidade de explodir a catedral, cujo exterior aparecia na arte do disco. Os planos nunca saíram do papel. A recepção inicial do álbum foi limitada ao underground, mas nas décadas seguintes a avaliação cresceu exponencialmente. Em 2017, a revista Rolling Stone incluiu The Mysteries Dom Satanás na posição 40 de sua lista dos 100 maiores álbuns de metal de todos os tempos. O IGN o incluiu em sua lista dos 10 grandes álbuns de black metal. É hoje unanimemente citado como um dos documentos fundadores do estilo, ao lado de álbuns como Under a Funeral Moon do Darkthrone e Dead Song Engan Var do Burzum. O baterista Hellhammer disse em entrevistas que a faixa Freezing Moon foi composta intencionalmente para provocar pensamentos sombrios em quem a ouvisse. Se a intenção era criar algo opressivo e visceral, o objetivo foi plenamente atingido. Fatos verificáveis. Agora vamos diferenciar explicitamente fatos documentados, alegações com base em testemunhas e rumores não confirmados e teorias especulativas. Fatos comprovados. Satanismo de Hieronymus. Orsten Ursef se declarava publicamente um satanista teísta, ou seja, alguém que acredita literalmente na existência de Satanás como entidade real, não apenas como um símbolo de rebeldia. Em cartas, fanzines e entrevistas documentadas, ele expressava um conjunto de crenças nihilistas e anticristãs que iam além do provocatório e assumiam caráter filosófico-religioso genuíno. Documentos da época, como cartas reproduzidas no livro Lord of Chaos, de 1998, de Michael Monaghan e Didrik Sutherland, e no livro norueguês Stvar Metal, de 1998,
confirmam esse posicionamento. A maquiagem fúnebre. O uso de corpse paint por Dead era diretamente inspirado na maquiagem aplicada em cadáveres durante preparações funerárias. Ele pesquisou e adotou a prática de forma consciente. Hellhammer e Necrobutcher confirmaram esse contexto em múltiplas entrevistas. Os colares de crânio. A fabricação de pingentes a partir de fragmentos do crânio de Dead por Euronymous é considerada fato verificado. Bard, em entrevista documentada, confirmou ter recebido um desses colares. Metallion, John Christensen, jornalista e figura central da cena, também confirmou o episódio. Euronymous nunca chegou a negar esse fato publicamente, ao contrário, parecia orgulhoso disso. A foto do corpo. A fotografia do corpo de Dead, tirado por Euronymous, é real. A foto usada na capa do disco Bootleg Dawn of the Black Hearts, de 1995, é verificável. Sua circulação foi amplamente reportada na imprensa especializada. Os incêndios das igrejas na Noruega entre 1992 e 1996 são fatos históricos documentados. Pelo menos 50 casos foram registrados. As condenações de Varg e Samuth e Faust por incêndios criminosos são decisões judiciais públicas. Jan Axel Blomberg, o baterista Hellhammer, fez declarações públicas contra a miscigenação racial na Noruega e utilizou simbologias associadas ao nazismo, incluindo as suásticas e o símbolo Totenkopf, caveira com ossos cruzados e 18 dentes, onde o número 18 é uma referência codificada às letras A e H, iniciais de Adolf Hitler. Essas declarações e o uso dos símbolos foram documentados em entrevistas e imagens públicas da época. Varg Vikernes e o paganismo neonazista. Após sair da prisão em 2009, Varg se estabeleceu na França com sua família e passou a produzir vídeos online defendendo um paganismo germânico nórdico com conteúdo explicitamente racista. Em 2014, foi condenado na França por incitação ao ódio racial e glorificação de crimes de guerra, recebendo pena suspensa e multa de aproximadamente 8.000 euros. Algumas publicações especializadas em saúde mental e jornalistas que pesquisaram a vida de Dead levantaram a hipótese de que ele poderia ter sofrido da síndrome de Cotard, uma condição psiquiátrica rara em que o indivíduo acredita genuinamente estar morto ou não existir. Seus relatos, letras e comportamentos são consistentes com descrições da síndrome. Porém, ele nunca foi avaliado clinicamente por um profissional, e nenhum diagnóstico foi feito. Essa hipótese permanece no campo da especulação, embora seja regularmente citada em discussões acadêmicas sobre a cena. O que é a alegação ou testemunho não totalmente confirmado? Euronymous teria consumido o cérebro de Dead. A alegação circula há décadas e foi mencionada em algumas fontes da cena. Alguns membros confirmaram os colares de crânio, mas a parte do consumo de carne humana foi negada ou não confirmada pelas fontes mais diretas. Essa versão permanece como uma alegação grave sem confirmação definitiva. Euronymous teria deliberadamente deixado Dead sozinho sabendo que ele poderia se suicidar? O ex-baterista original Mannheim declarou acreditar que Euronymous sabia do estado de Dead e o deixou só intencionalmente. Isso nunca foi provado e Euronymous morreu sem ser questionado sobre isso em contexto legal. Varg Vikernes e a conspiração para assassinar Euronymous. A versão de que Euronymous havia planejado torturar Vikernes até a morte o ano todo foi apresentada pelo próprio réu como justificativa de legítima defesa. A distribuição das facadas, 16 facadas pelas costas, foi um dos argumentos usados pela acusação para contestar essa versão. O tribunal rejeitou a tese de legítima defesa, mas o que realmente motivou o crime nunca foi totalmente esclarecido de forma independente. O que é rumor ou teoria controversa? Planos de explodir a Catedral de Nidaros. Circula na cena a ideia de que Euronymous e Vikernes planejavam explodir a catedral que aparece na capa do álbum. Isso nunca passou de conversas e não resultou em nenhuma acusação formal. A maldição do Mayhem. Uma narrativa popular no mundo do metal afirma que a banda está amaldiçoada devido a sequências de mortes, crimes e tragédias. Isso não é, obviamente, uma categoria factual, é uma interpretação mítica que a própria cena alimentou e que a cultura popular absorveu. O envolvimento do Mayhem com magia negra ritualística. Há quem afirme que os membros realizavam rituais ocultos de forma organizada. O que existe de verificável é que Euronymous estudava literatura esotérica e satânica de forma séria, a Bíblia satânica, textos demonológicos e afins. Rituais formais e organizados não foram documentados de forma confiável. A Reformação. Com Euronymous morto e Necrobutcher afastado desde 1991, o Mayhem havia, na prática, deixado de existir. Hellhammer era o único membro ativo que havia participado da gravação de The Mystery's Dome Satanás e que permanecia disponível. Em 1995, foi ele quem liderou a reconstrução. A nova formação trazia de volta Necrobutcher no baixo,
Maniac, Steven Eric, o vocalista da demo original de 1987 nos vocais e um guitarrista novo, Rooney Blasphemer Eriksen, que assumiu a posição deixada por Euronymous. O grupo tinha plena consciência de que reformar a banda sem seu fundador geraria ceticismo. E realmente gerou. Parte da cena considerou a iniciativa ilegítima, mas a resposta musical foi suficientemente convincente. Wolf's Lair Abyss. O primeiro material novo da formação reformada foi o EP Wolf's Lair Abyss, de 1997. Com produção mais limpa do que o material anterior e uma abordagem que mantinha a agressividade e sem abandonar a sofisticação, o EP demonstrava que o Mayhem tinha capacidade de continuar sem seu criador original. 4 faixas, cerca de 25 minutos, lançado pelo Misanthropy Records. Grand Declaration of War, 2000. O segundo álbum de estúdio completo do Mayhem. Lembrando que The Mysteries era o primeiro, chegou somente em 2000, pelo Seas of Mist, com o título Grand Declaration of War. O disco surpreendeu ao adotar uma abordagem avant-garde, com passagens de metal progressivo, textos falados em estilos quase manifesto e uma estrutura conceitual baseada em escritos do filósofo Friedrich Nietzsche. Maniac usou a voz de forma mais articulada, alternando entre o rasp black metal e o spoken word. O crítico Jeff Wagner comparou o disco do álbum Into the Pandemonium do Celtic Frost com um trabalho que havia subvertido o thrash metal, afirmando que o Mayhem havia feito o equivalente ao black metal. Em 2004, o disco Chimera marcou uma nova mudança de direção, e o mais importante, o retorno do vocalista húngaro Attila, aquele que havia cantado em The Mysteries Don Satanás. Ele passaria a ser a voz permanente da banda a partir daí. World at Call, 2007. Considerado por muitos críticos o álbum mais extremo da fase pós-reformação, World at Call apostou em produção deliberadamente suja e composições dissonantes, alcançou a posição 57 nas paradas da Alemanha. Esoteric Warfare, 2014. Esoteric Warfare é o álbum mais comercialmente bem-sucedido do Mayhem na era contemporânea. Alcançou a posição 32 nas paradas do Reino Unido e 14 nas da Noruega, com mais de 1.900 cópias vendidas nos Estados Unidos na primeira semana. A linha de guitarra contava com Telok Morten, que havia entrado para a banda em 2011, e com Ghoul, Charles Hedger, que se juntou em 2012. Demon, 2019. O álbum Demon foi lançado em outubro de 2019 pela Century Media e recebido como um dos trabalhos mais maduros do grupo, chegando às posições 35 na Suécia, 8º no Reino Unido e 32 na Alemanha. Liturgy of Death, 2026. O sétimo álbum de estúdio, Liturgy of Death, foi lançado em 6 de fevereiro de 2026 pela Century Media, uma celebração dos 40 anos de existência do grupo. O disco reúne a formação atual: Attila nos vocais, Ghoul na guitarra, Hellhammer na bateria, Necrobutcher no baixo e Talak na guitarra. Com 8 faixas e mais de 48 minutos de duração, o álbum foi descrito pela Century Media como uma meditação implacável sobre a morte em todas as suas manifestações, existencial, espiritual e absoluta. O Kerrang deu nota 4 de 5. A publicação Beats Per Minute avaliou em 75% para o site Angry Metal Guy. A avaliação foi excelente. O disco confirma que, 4 décadas depois de sua formação, o Mayhem permanece ativo e artisticamente relevante. O legado. E o que sobrou de tudo isso? A história do Mayhem é frequentemente reduzida aos seus crimes e tragédias, mas reduzir o grupo a apenas isso seria ignorar o impacto musical real que ele exerceu sobre o gênero inteiro. O legado musical. O Mayhem ajudou a definir o que hoje se chamaria de segunda onda do black metal, o conjunto de bandas norueguesas dos anos 1980 e 1990 que transformariam o gênero de uma provocação teatral de bandas britânicas, o primeiro Venom, o primeiro Black Sabbath, em uma linguagem musical coerente, com estética própria, temática específica e uma relação deliberada com a degradação da produção sonora como parte da expressão artística. A produção crua de The Mysteries Don Satanás, a maquiagem corpse paint, a violência performática dos shows de Dead e o uso de símbolos anticristãos, tudo isso se espalhou por centenas de bandas ao redor do mundo, da Grécia ao Brasil, da Finlândia ao México. Grupos como Darkthrone, Emperor, Burzum, Immoral, Gorgoroth, Satyricon construíram suas identidades em diálogo direto com o que o Mayhem havia estabelecido. A própria cena brasileira foi influenciada diretamente. A banda Sarcófago, curiosamente citada por Euronymous como uma das influências originais do Mayhem, e grupos como os Mistfire, Crison e Nefast beberam da estética em que Oslo havia codificado. O livro e o filme. Em 1998, os pesquisadores Michael Moynihan e Deirdre publicaram Lord of Chaos, The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground.
Feral House, um estudo jornalístico acadêmico sobre a cena black metal norueguesa. O livro entrevistou sobreviventes, membros da cena e especialistas e se tornou referência fundamental para quem quer entender o período. Não é isento de críticas. Alguns membros da cena o acusam de imprecisões e de dar espaços demais a figuras controversas, mas é documentalmente indispensável. Em 2018, o diretor Jonas, ele mesmo, o ex-baterista do Bathory, lançou o filme Lord of Chaos, baseado no livro, com Rory Culkin no papel de Hieronymus e Emery Cohen como Varg Vikernes. O filme foi exibido no Festival de Sundance e gerou reações divididas. Necrobutcher criticou o longa, afirmando que a representação de Hieronymus era distorcida e que havia elementos inventados. Attila disse que nunca pensou que as coisas chegariam àquele ponto. Varg Vikernes, após sair da prisão, retomou o Burzum e lançou novos discos entre 2010 e 2014. Declarações racistas e neonazistas em seu blog pessoal na França resultaram na condenação de 2014. Desde então, vive em relativo isolamento e mantém atividade online irregular. O que resta do grupo? O Mayhem, na sua formação atual, é uma banda ativa que realiza turnês mundiais, lança discos regularmente e continua sendo uma referência incontornável do black metal. Em 2022, o grupo realizou shows no Brasil, um deles em São Paulo. A formação com Hellhammer, Necrobutcher, Attila e Telok Go é a mais estável da história da banda. Há uma ironia profunda em tudo isso. Uma banda que, nos seus primeiros anos, perdeu seu vocalista para uma morte violenta por conta própria, seu guitarrista e fundador para o assassinato de um ex-membro que teve integrantes presos por incêndios criminosos e que viveu em uma casa na qual vizinhos e professores orientavam seus filhos a se afastar. Essa banda existe há mais de 4 décadas, lança álbum, faz turnês, inspira gerações de músicos. O Mayhem nunca foi uma banda sobre a morte como metáfora. Os membros que a definiram acreditavam, com graus variados de intensidade, que estavam vivendo algo além da performance. Alguns pagaram um preço alto por isso. Perry Olin tinha 22 anos quando morreu. Weston Erzef tinha 25. Eram jovens radicalizados em uma cena que glorificava a violência e a autodestruição como formas de autenticidade. O que ficou é um álbum, um dos mais sombrios, mais perturbadores e mais influentes da história do metal, gravado entre mortes e crimes, lançados com o assassino e a vítima dividindo os créditos. The Mistress Dome Satanás continua existindo, e continua soando como se viesse de um lugar que a maioria das pessoas prefere não visitar. Essa é a história do Mayhem.